Olá, eu sou Murilo Silva, você está ouvindo o podcast Enciclopédia do Mundo e hoje o tema é Os Exmaculados de Altamira. Entre 1989 e 1993, vários meninos foram mortos na cidade de Altamira, interior do Pará. As vítimas encontradas tinham um sinal em comum: suas genitais haviam sido cortadas. Em outras palavras, eles foram castrados, ou mesmo esmaculados. A investigação não progrediu por muitos anos. Diante de tanto abandono, há sempre uma dúvida para as famílias das vítimas. Pessoas poderosas estariam por detrás dos crimes? Por que eles eram tão mal investigados? E, afinal de contas, por quê? Qual é a causa, o motivo e a razão deles acontecerem? A princípio, tais crimes eram vistos como uma série de sequestros de meninos entre 8 e 14 anos, mas logo evoluiu para algo maior e mais macabro. Os corpos dessas crianças começaram a ser desmembrados, principalmente na região genital. Em alguns casos, havia também sinal de tortura, violência sexual e extração de órgãos. No total, 6 crianças morreram nessas condições brutais e outras 5 continuam desaparecidas. Além disso, 3 meninos sobreviveram a esses ataques, embora também tenham sido castrados e muito feridos. Os relatos das circunstâncias em que os meninos foram encontrados são alarmantes. Todos esses fatos chocaram o Brasil na década de 90, e o caso continua sendo considerado um dos mais bárbaros do país, com repercussão até mesmo internacional. O problema é que, apesar de todas as atenções estarem voltadas para o município de Altamira, que tinha pouco mais de 65 mil habitantes na época e era uma das maiores cidades do mundo em questões territoriais, a investigação não pareceu estar chegando a lugar nenhum, fato que incomodava demais as famílias das crianças. Uma das primeiras hipóteses, apresentada pela Polícia do Pará em 1990, foi que os crimes foram cometidos por moradores de rua que perambulavam pela cidade. Rotílio de Souza foi preso por ser reconhecido por 2 crianças que sobreviveram ao ataque. Apelidado de um monstro de Altamira, ele morreu pouco tempo depois na delegacia da cidade em circunstâncias ainda consideradas misteriosas. Afinal, ele estava sozinho em sua cela, sem sinais de suicídio. O problema é que mesmo após a prisão e morte de Rotílio, muitas outras crianças foram castradas novamente em Altamira, forçando outra investigação policial. Desta vez, a suspeita voltou-se para suspeitos de tráfico de órgãos de crianças, teoria que ganhou força principalmente pela forma com que os corpos foram encontrados, com cortes aparentemente muito precisos, em alguns casos, a retirada de órgãos internos e externos, como os olhos. Assim, suspeitou-se de 2 médicos que haviam se mudado há pouco tempo para a cidade de Altamira, Césio Brandão e Anísio Ferreira de Souza. Eles podiam estar envolvidos nos crimes porque eram desconhecidos da maioria da população da cidade. Eles chegaram a ser presos e testemunharam, mas tudo foi considerado indeterminado, e o processo acabou sendo suspenso por um tempo, pois não haviam provas suficientes. E é nesse contexto que surgiu a maior suposição do caso, a suposição de que ele estaria envolvido em rituais de magia negra. O caso dos meninos de Altamira continuou sem progresso significativo até 1993, quando a polícia começou a investigar uma seita satânica que supostamente operava no país. Diante da brutalidade e do modus operandi dos crimes, as pessoas começaram a considerar a possibilidade de que a morte e a mutilação estivessem relacionadas a possíveis rituais de magia negra, principalmente porque o caso Evandro eclodiu no estado do Paraná pouco tempo antes, onde ocorreu um homicídio em condições muito semelhantes. E é aqui que entra o lineamento universal superior ou apenas a luz. Trata-se de um grupo esotérico fundado pela paranaense Valentina de Andrade, misturando elementos ocultistas e ufológicos, comuns dos movimentos da nova era ao redor do mundo nas décadas de 1970 e 1980, com seguidores até mesmo no Brasil. O número de pessoas era relativamente pequeno e, na época, testemunhas disseram que os 2 médicos, anteriormente investigados por tráfico de órgãos, faziam parte de tal grupo e que o assassinato de crianças estava ligado a algum tipo de ritual assustador dessa seita. A teoria ganhou ainda mais força quando a investigação levou Valentina a escrever um livro chamado Deus é um Grande Mentiroso. Além disso, supostos áudios de reuniões do grupo mostram um homem dizendo, abre aspas, mate as criancinhas. No entanto, segundo alguns especialistas em áudio, ele diz, abre aspas, mas ainda há crianças. Mas por conta das gravações em péssimas condições, não podemos identificar a fala do membro da seita com muita exatidão.
De qualquer forma, o surgimento da história dessa seita é a base para o indiciamento da polícia paraense pela morte dos meninos de Altamira. Anísio e Césio foram condenados junto com outros 2 homens. Valentina também foi acusada, mas absolvida por um júri. Embora tudo isso soe como um roteiro e uma conclusão que parece plausível até certo ponto, é aqui que questões relacionadas ao caso começam a surgir. Em uma conversa de junho de 2020 no podcast Anticast, Ivan Mizanzuki destacou algumas circunstâncias relacionadas à existência dessa chamada seita satânica e sua atuação nos homicídios, atuação da qual ele parece não acreditar ter existido na forma com que a polícia a apresentou. Abre aspas. Em 1922, Valentina é investigada pelo sumiço de Leandro Bossi em Guaratuba, e a revista da época dá destaque a esse fato. Então alguém em Altamira vê a matéria na revista e diz que viu essa mulher em um ritual satânico. Explica o jornalista no podcast. Para Ivan, o caso dos meninos de Altamira parece estar muito mais relacionado ao chamado pânico satânico, um fenômeno bastante comum nos Estados Unidos e muito bem explicado no Projeto Humanos. Tal pânico satânico é uma mania de relacionar crimes e teorias da conspiração envolvendo religiões e até mesmo determinados comportamentos, e que tenta encaixar homicídios do tipo como se fossem práticas de magia negra, algo que também aconteceu com o caso Evandro. Abre aspas. É desesperador o caso de Altamira, que tem gente presa até hoje e que perdeu a vida inteira. Mesmo tendo um serial killer notável assumindo os casos, as pessoas não foram absolvidas. E aqui entra outro detalhe importante. Como se os casos não fossem complicados o suficientes, há também o possível envolvimento de um serial killer na história, expondo ainda mais a fragilidade judicial do caso. Isso porque, apenas 6 meses após o julgamento, o Brasil registrou uma nova onda de sequestros e mortes de crianças, desta vez em uma cidade próxima a São Luís, no estado do Maranhão. No total, 30 crianças foram mortas em circunstâncias semelhantes e, em 2003, Francisco das Chagas foi preso e condenado por esses crimes, e ele, até hoje, é considerado o maior serial killer do país. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, no total, assumiu a autoria de 42 homicídios contra crianças, entre eles 12 somente na cidade de Altamira, o que trouxe incertezas sobre o resultado judicial do caso. O problema é que a Justiça do Pará não aceita a versão do serial killer, chegando a alegar que a confissão teria sido forjada para tentar inocentar os condenados. Para complicar ainda mais, Chagas é levado até Altamira para fazer a reconstituição dos crimes, e ele passa a dizer que não reconhece os locais e nega a autoria das mortes. Só aí já dá pra ver o tamanho do enrosco, mas há quem diga que Francisco das Chagas sofre de transtornos mentais e por isso suas versões são tão conflitantes. Por outro lado, há quem veja nele apenas um bode expiatório, alguém apresentado para assumir um crime que não cometeu para livrar outras pessoas. Diante do aparecimento de um notório serial killer alegando as autorias dos crimes, é de se imaginar que o caso seja reaberto para apurar o que realmente aconteceu, né? Mas não foi o que aconteceu, já que com as idas e vindas de Chagas em suas versões, impediram que a sua fala seja considerada uma prova, e por isso a justiça diz que não tem como reabrir o caso. A família dos condenados tenta há décadas tornar essa confusão válida. Os réus, que sempre alegaram não ter envolvimento com os crimes, buscam na justiça a reabertura do processo. Devido ao seu nível de violência, o caso rapidamente gerou comoção popular e repercussão internacional, o que pressionou a justiça paraense a concluir o caso o mais rápido possível. A situação é tão complicada que já chegou até mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Em um habeas corpus emitido pelo ministro Marco Aurélio Mello, ele descreve o caso como o maior erro judiciário da história brasileira. Ainda assim, o caso não progrediu mais. E é a partir dessas dúvidas que o podcast e a nova série do Projeto Humanos deve partir. Altamira, a segunda temporada do Projeto Humanos, já estreou no Spotify e na Globoplay em versão de podcast. Por ter a mesma equipe responsável pela série do caso Evandro, o novo projeto promete nos trazer algo grande e impactante, mudando o ponto de vista e o resultado de muitas coisas aqui citadas. Fiquemos ligados. E se você está ouvindo esse podcast no Spotify e no YouTube, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha com seus amigos e fique por dentro de mais casos que vamos trazer aqui. Não esquece de comentar aí embaixo o que você pensa sobre o caso. É isso, galera. Valeu, falou e até mais!